Boa tarde, senhores vereadores, servidores desta casa, comunidade aqui presente em plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Solicito o vereador Egídio, se puder se dirigir à mesa para poder fazer a leitura do expediente, o vereador Diego. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, eu dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que acessem o sistema de votação para confirmarem presença em plenário. E já oriento os chefes de gabinete dos vereadores ausentes, por enquanto na sessão, que informe que a sessão já se iniciou. Cumprimento o senhor Daniel Ostin, secretário municipal de Serviços Urbanos. Eu convido para tomar assento junto à mesa diretora o vereador Flávio Liares, o líder do governo, por gentileza, que faça as honras para recebê-lo. Então, vamos dar sequência na tarde de hoje, momento cívico, senhores vereadores, de conformidade com o artigo 89 do Regimento Interno, passamos a ouvir a posição de respeito e execução do hino do município de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, que tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio, o verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz do peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. História, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Dando sequência na tarde de hoje, momento de reflexão, eu convido o vereador Jean Volpato para fazer um momento de reflexão sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 4º, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022. Obrigado, vereador Jean Volpato. Solicito o secretário Daniel Ostin que se encaminhe para a mesa, o vereador líder do governo, o vereador Diego, faça as honras. Prestativo, vereador Diego, nosso novo parceiro de partido. Seja bem-vindo à Casa Legislativa, Diego.
Leitura do expediente. Eu solicito a primeira secretária, a vereadora Cristiane Loureiro, para que faça a leitura do expediente. Já reforçando mais uma vez, vereadores, por gentileza, ausente em plenário, chefe de gabinete, favor comunicar que a sessão já se iniciou. Ok, vereadora Cristiane, fica a seu critério. Boa tarde a todos e todas. Correspondências recebidas. Respostas da Secretaria de Estado da Educação, da Blumob, da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, e do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ofícios em resposta à proposição dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofícios do Executivo. Ofício GAPREF número 140, em resposta à proposição dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício GAPREF número 144, comunicando veto total ao projeto de lei número 9.385. A Diretoria Legislativa. Matérias do Legislativo. Projetos. Projeto de lei de autoria do vereador Gilson de Souza, que dispõe sobre a personalização da identificação visual nas credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência no âmbito do município de Blumenau, garantindo a exibição do símbolo correspondente à condição específica do beneficiário. Projeto de lei de autoria do vereador Flávio José Linhares, que institui o Cadastro Municipal de Informações sobre condenações penais definitivas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e por crimes contra a dignidade sexual praticados contra criança ou adolescente. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Rodrigo Emanuel Marchetti, que altera a redação de dispositivo constante no artigo 1º da Lei Complementar número 385, de 20 de dezembro de 2002. A Diretoria Legislativa. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Ailton de Souza Ito, Alexandre Matias, Bruno Cunha, Diego Nazato, Flávio José Linhares, Gilson de Souza, Jovino Cardoso Neto, Marcelo Barazual Lanzarin, Rodrigo Emanuel Marchetti, e das vereadoras Cristiane Loureiro e Silmara Silva Miguel. Ao Executivo. Requerimentos de voto de pesar, do vereador Egídio da Rosa Becauser, número 512. Despacho como requer. Matérias da ordem do dia. Redações finais. Em única discussão e votação, as redações finais dos projetos de lei número 9.424, 9.427 e 9.410, e do projeto de lei complementar número 2.461 e dos projetos de decreto legislativo números 1.591 e 1.592. A ordem do dia. Projetos em única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 1589, de autoria da mesa diretora, que concede título de cidadão blumenauense à pessoa que especifica. A ordem do dia. Em segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projeto de resolução 655 de 2026, de autoria da mesa diretora, que constitui comissão legislativa temporária especial de estudo para revisão e proposição da legislação municipal voltada à área da cultura. Projeto de lei 9.433 de 2026, de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispõe sobre a substituição do símbolo tradicional de acessibilidade pelo novo símbolo internacional de acessibilidade no âmbito do município de Blumenau. Substitutivo global ao projeto de lei complementar 2.475 de 2025, de autoria da vereadora Cristiane Loureiro, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 20 da lei complementar número 751, de 23 de março de 2010. A ordem do dia. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, número 516 a 529,
do vereador Ailton de Souza Ito, número 556 e 557, do vereador Alexandre Matias, número 513, do vereador Bruno Cunha, número 514 e 536, do vereador Brunoim, número 530 e 531, da vereadora Cristiane Loureiro, número 537 e 538, do vereador Diego Nazato, número 541 e 542, do vereador Gilson de Souza, número 449 a 555, do vereador Rodrigo Emanuel Marchetti, número 532 a 535 e 548, e da vereadora Silmara Silva Miguel, número 539 e 540. A ordem do dia. Moções do vereador Gilson de Souza, número 62, do vereador Jovino Cardoso Neto, número 63. A ordem do dia. Obrigado, vereadora Cristiane Loureiro. Ouço pela ordem, vereador Diego Nazato. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia do requerimento de número 567, de minha autoria, e também votação em separado. Ok. Consulto os senhores vereadores para a inclusão da ordem do dia, requerimento 567, de autoria do vereador Diego Nazato. Pela Os ordem, favoráveis permaneçam presidente. como estão, os contrários se manifestem. Ok, incluído na ordem do dia. Ouço a vereadora Cristiane Loureiro, pela ordem. Eu gostaria de tirar da pauta para hoje, deixar para terça-feira que vem, o substitutivo global ao projeto de lei complementar 2475 de 2025, porque as partes que correspondem a esse substitutivo gostariam de estar presentes. Obrigada. Ok, atendendo o pedido da vereadora Cristiane Loureiro, consulto o plenário para retirar da ordem do dia do projeto 2475, em função da ausência do vereador autor. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok, retirado da pauta da ordem do dia. Sim. Dando sequência na tarde de hoje, comunica a promulgação da Lei 9.856, que dispõe sobre a prioridade de realização durante o período noturno ou ao fins de semana de obras de manutenção, conservação e pintura de vias públicas de intenso tráfego no município de Blumenau. Essa lei, se não me engano, do vereador Jovino Cardoso Neto, a gente está promulgando. E também do vereador Diego Nazato, se eu não estou também equivocado, a lei 9.857, que acrescenta artigo 1º a lei 4868, de 22 de agosto de 1997, que dispõe sobre a pavimentação de vias públicas em regime de mutirão e revoga as leis 4227/93, 4452/94, 4540/95. Publique-se as duas leis. Dando sequência na tarde de hoje, com o comparecimento do secretário municipal para prestar informações. O secretário municipal de Serviços Urbanos, o senhor Daniel Austin, está presente nesta sessão para prestar informações nessa sessão, atendendo ao requerimento 479/2026, de autoria do vereador Adriano Pereira. Inicialmente, senhores vereadores, informo que o vereador que pretenda fazer questionamentos ao secretário terá o tempo de até 1 minuto no microfone central, devendo ater-se ao objeto do requerimento de convocação, dirigindo a palavra a esta presidência. Dando sequência, eu solicito à primeira secretária, a vereadora Cristiane Loureiro, que faça a leitura do requerimento 479/2026. O vereador que este subscreve requer à mesa diretora dessa casa, após ouvido o plenário, com fulcro no artigo 149, inciso 10, do Regimento Interno e artigo 15, inciso 11, da Lei Orgânica do Município, a convocação do secretário
Municipal de Conservação e Manutenção Urbana, CEURB, senhor Daniel Ostins, para que compareça a essa Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos sobre a situação da manutenção urbana no município de Blumenau, especialmente no que se refere aos serviços de limpeza pública, roçada, conserto de tubulações, calçamento, tapa-buracos, drenagem e patrulhamento, considerando o crescente número de demandas e reclamações apresentadas pela população quanto à deficiência na execução desses serviços. Sala das Sessões, 11 de março de 2026, Adriano Pereira, vereador. Ok, obrigado, vereadora Cristiane Loureiro. Nesse momento, eu passo a palavra ao secretário municipal de Serviços Urbanos, senhor Daniel Ostins, pelo tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, vereadora Hilton, aos demais vereadores, vereadora Silmara, vereadora Cris, a todos os outros vereadores, aqueles que nos assistem aqui, e aí faço um cumprimento especial à nossa equipe, lá da Secretaria de Serviços Urbanos, o Rodson, diretor de Serviços Urbanos, Dutra, diretor de Manutenção de Bairros, o Ney, nosso secretário adjunto, o Anderson, nosso administrativo financeiro, o Fernando, que é responsável hoje pela iluminação, e o Jotan, que faz parte da nossa comunicação também. Cumprimentar também o vereador Adriano, que fez o requerimento para a gente estar aqui prestando esclarecimento nesta casa, das dificuldades e das reclamações da serviço de manutenção da cidade. Eu acho que é um momento muito oportuno, importante para nós. A gente não está aqui para dizer que não temos problemas na cidade, nós temos sim. A cidade do tamanho de Blumenau, do porte que ela tem desafios diários de manutenção. Então, se programa algo durante a manhã, na metade da manhã acontece alguma ocorrência que é mais grave, com mais urgência, e aí a gente tem que, aí, no meio disso tudo, programar a nossa manutenção diariamente. E vocês que estão na ponta, senhores, alguns muito mais de comunidade, outros não, também recebem essas críticas, né? Porque a população entende que todos nós somos responsáveis, não que não deixamos de ser, né? Mas, de um modo geral, todos nós temos as nossas responsabilidades. Eu preparei uma apresentação, de um modo geral, fazer inicialmente aqui um diagnóstico da Cesur, quando a gente encontrou a secretaria e como a gente encontrou lá em 2025, então os contratos desorganizados, nós não tínhamos alguns contratos que tivemos que estar nos dedicando a isso, demandas reprimidas que ainda tem hoje, né? Equipes sem integração, serviços reativos, né? Apagando incêndio, então é o momento que a gente vive hoje também. Então, a gente vive apagando incêndio, né? Então, toda hora, todo momento, aparece alguma coisa nova e assim por diante. E aí, a gente também não encontrou na secretaria uma equipe técnica para pensar em novos projetos, em novos processos. Hoje, a gente, em um ano depois, nós trouxemos para a secretaria 5 novos engenheiros, e esses engenheiros têm uma parte que estão trabalhando nesses processos novos da secretaria. E alguns números de 2025, né? Eu vou passar, depois eu posso deixar a apresentação com vocês, mas só para a gente registrar alguns números que são expressivos. Então, de macadame, 28 mil toneladas de macadame, patrulhamento de vias, 4.134.000 metros quadrados patrolados, né? Manutenção de calçamento, 239 mil metros quadrados. São os números do ano 2025. Tapa-buraco, 38 mil metros quadrados de tapa-buraco. Desobstrução de tubulação, 11 mil metros, 627 de limpeza de tubulação. Pontes de madeira, 37 pontes de madeira substituídas. E o requerente desse dia de a gente estar aqui, o vereador Adriano, tem solicitado algumas e tem sido atendida lá na Velha, de um modo geral, na Vila Itopava também. Então, são 37 pontes de madeira. Limpeza de Ribeirão, 13 quilômetros. Então, no ano de 2025, a gente fez 13 quilômetros de limpeza de Ribeirão e valas.
situação dos contratos, então, o que está concluída, o que está em elaboração e em execução. Contrato de enroncamento e gabião, nós não tínhamos, quando a gente assumiu a secretaria, nós não tínhamos esse contrato. Hoje a gente tem esse contrato em execução. Até frisar sobre esse contrato, o que acontece? Recentemente, é um contrato já de uns 6 meses atrás, a primeira empresa que ganhou o gabião foi desclassificada, chamamos a segunda empresa assinou o contrato, nós emitimos a ordem de serviço, ela não compareceu e tivemos que fazer um processo para desclassificar ela e chamar a terceira colocada. Então, as leis que a gente tem responsabilidade de seguir, às vezes elas atrapalham também o nosso dia a dia da execução de serviços. Contrato da Roçada de Ribeirão, e aí eu sempre me lembro da vereadora Cris, né, quando falamos em Roçada de Ribeirão, ele está em elaboração na Secretaria. Contrato de reforma de calçamento, ele será remodelado, então é um contrato que a gente tem vigência hoje, mas será remodelado de uma outra forma, e também com novos quantitativos. O contrato de fornecimento de macadame e agregado natural. Quando nós assumimos a secretaria, nós não tínhamos nem esse contrato de fornecimento de macadame. Foi licitado, foi contratado, e aqui eu já ressalto, porque algumas vezes a gente recebe a reclamação do tipo de material e a qualidade do material. Então, todo empenho que a empresa, a gente emite para a empresa, para ela fornecer o material, é exigido teste de granometria, compactação e índices físicos. Então, chegou já um momento que a gente não aprovou o material, a gente fez eles retirar e devolver e trocar o material. Então, a gente faz também essa acompanhamento. Reforma da passarela e lavação da Ponte Salto e pintura, é uma demanda antiga. Essa semana até o vereador Ito, o vereador Adriano publicaram que era um pedido já de tempo deles também, então o processo está encaminhado, em abril ele já abre, o final de março agora, e a gente tem então a reforma da passarela como um todo, então são 355 metros quadrados de piso substituído, todo o gradil da passarela, e depois, posteriormente, lavação e pintura, para preservar o nosso patrimônio. A proposta do contrato de manutenção, então a gente lançou um contrato de manutenção em julho do ano passado, e aí até a gente teve nessa casa, conversando com todos vocês, a gente tinha uma proposta de fazer o contrato com base na planilha de quantitativos e especificação de serviços na planilha SINAP, né, uma planilha da Caixa. O TCE, naquele momento, interrompeu o processo. Nós tivemos 2 reuniões com o TCE, justificando o porquê daquele modelo. Não houve o entendimento. Então, essa semana, a gente pediu o cancelamento desse processo. Mas, já desde o ano passado, dezembro do ano passado, a gente já vinha trabalhando um outro modelo, né? Então, a gente imaginava, se demorasse o contrato, né? Se demorasse para liberar esse contrato, nós não íamos mais esperar, então nós concluímos ele, pedimos um cancelamento, e nos próximos dias a gente lança o novo edital para a manutenção de vias e drenagens. E aí, um contrato com quantitativos, com a descrição de serviços, e o mais importante, a empresa tem que executar com a mão de obra, com equipamento e com tudo. E já falando na situação da manutenção da cidade, o que acontece? Hoje, para consertar um bueiro, para consertar uma tubulação, a empresa de mão de obra, às vezes, chega antes, ela precisa da retroescavadeira, ela precisa do caminhão, e aí envolve uma empresa fornece o caminhão, outra empresa fornece a retroescavadeira, outras empresas fornecem a mão de obra. Então, isso dificulta, porque acaba sempre uma empresa chegando antes e dependendo da outra. Então, a proposta nesse novo contrato é que a empresa preste o serviço e execute o serviço do início ao fim. Isso, por si só, já vai dar uma agilidade no serviço e uma qualidade. Podendo a gente, os nossos engenheiros responsáveis pelas áreas, planejar melhor todo esse serviço e não ter que falar com 2 ou 3 empresas para executar o mesmo serviço. Tem também o contrato de equipamentos, que aí é algo que tem chamado muita atenção
pela falta de patrola e falta de equipamentos nos últimos meses que estão acontecendo na cidade, né? Então, a gente está com um processo novo de locação de equipamentos. Eu acabei esquecendo aqui de passando... Ah, não, está aqui. A gente está com um contrato novo para limpeza de vias, manutenção de vias não pavimentadas, valas e ribeirões. A gente tem um contrato já que foi idealizado já uns 8 anos atrás. Há uns 2 anos, no último ano de gestão do Mário, 2 empresas já deixaram de fornecer os equipamentos. Esse contrato ele não tem flexibilidade, por quê? Porque a empresa que trabalha e ganhou o lote, vereador Diego, para trabalhar lá na Itopava Central, ela não pode fornecer o equipamento para trabalhar na Velha. E assim por diante. Então, a gente não tem a flexibilidade de estar movimentando esses equipamentos. E nem, daqui a pouco, fazer uma força-tarefa num bairro que exige mais manutenção. Então, a ideia é, sim, que a gente tenha um contrato novo, com mais flexibilidade e também com alguns equipamentos que a gente não tinha disponível no atual contrato. Então, rolo compactador, mini escavadeira, escavadeira para serviços específicos, escavadeira com martelete. Então, isso são alguns equipamentos, tá, que vão estar disponíveis no novo contrato. E com a flexibilidade de a gente poder aí, transferir um equipamento de uma região para outra. E também, né, com algum controle operacional. A gente, em alguns equipamentos, a gente vai ter um sistema de pesagem embarcada, que é a balança que vai estar lá na pá da máquina, na retro, né, na concha da retro. Também com equipamento com os rastreadores, todos hoje já tem rastreador, mas a gente vai continuar com o rastreador. E também a ideia é que a gente, não ideia, mas vai ser implantado o monitoramento por câmeras. Então, todo equipamento nosso da Secretaria de Serviços Urbanos terá monitoramento por câmera e a gente pode acompanhar em tempo real a execução desses serviços. A gente sabe que muitas vezes a gente recebe algum vídeo de um equipamento parado ou não, então quando a gente receber essa denúncia, vamos falar assim, ou essa reclamação, a gente vai poder conferir tendo esses dados todos em tempo real. Passando agora para a Diretoria de Serviços Urbanos, até pelo tempo, eu vou passar uns dados rápidos, né? Tem todo o ano 2025, mas chamar a atenção aí para uma demanda antiga, que são as calçadas, né? Então, calçadas em terrenos públicos. Ano passado, a gente executou 800 metros em calçadas, então um número bastante expressivo também. E aí eu quero trazer um dado do mês... Eu quero trazer um dado de dezembro, janeiro e fevereiro sobre roçada, né? A gente sabe que é um período que as condições climáticas o mato cresce de uma forma mais rápida, né? Então, dezembro, janeiro e fevereiro, roçada manual foram 122 ruas e mecanizada 712 ruas. Então, hoje, o que a gente tem? Grande parte da nossa reclamação é a reclamação seguinte: a cidade está virada no matagal, eu não consigo andar na calçada. A calçada é de responsabilidade do proprietário. Então, o que acontece muitas vezes? O mato, que está lá no terreno, vem para a calçada e vem para a estrada, vem para a via. Não que a gente não tenha problema, né? A gente tem problema de quantitativos no nosso contrato, né? Por exemplo, nos últimos anos, a CEPLAN, ela entregou 13 novas praças, entregou a margem direita, entregou a prainha. Isso a gente teve que absorver, teve que fazer a roçada, teve que fazer a manutenção, mas os nossos quantitativos do contrato, eles não aumentam. Então, a gente tem que planejar toda essa roçada de um contrato também que a gente tinha antigo. Contrato de poda de árvores, nós não tínhamos o contrato de poda de árvores, hoje ele está em execução. Contrato de pintura anti-pichação, é um projeto novo, então a gente tem um contrato vigente de pintura anti-pichação. Contrato de demolição, às vezes é uma necessidade até da Defesa Civil em algumas situações. Nós não tínhamos esse contrato e temos ele em execução. Também estamos fazendo um convênio para a roçada com apenados, para dar suporte também e apoio à nossa roçada manual.
Vamos estar fazendo também, em convênio com o presídio, e será lá no presídio da General Osório, a criação de um horto florestal. Antigamente a Secretaria tinha um horto florestal, então a intenção é que a gente também use os apenados para um viveiro de mudas, que vai ser utilizado na cidade. Estamos fazendo a concessão, o estudo da concessão dos cemitérios, então a gente sabe que a reclamação do cemitério são um mato, né? Mas ele vai muito além disso, é o espaço como um todo, né? O conforto das pessoas que vão lá visitar os nossos entes queridos, então ele não é só o mato, né? É a estrutura como um todo. Então, está sendo feito estudo da concessão dos cemitérios, ele deve sair ainda o resultado nesse primeiro semestre, e está incluso também as capelas mortuárias, né? Tem uma reclamação constante até do vereador Brunuim da capela mortuária da Emílio Thalmann, então ela também está inclusa a reforma nesse contrato. E um novo contrato de manutenção de praças. O que acontece, né? Hoje a gente tem dificuldade de repor uma rede de vôlei, pintura de quadra, cesta de basquete, peças de novos do playground e telas das quadras. Então nós vamos ter um contrato específico para isso. Só para dar uma reforçada para concluir o seu pensamento, o vereador Marcelo Lazzarin vai ceder 2 minutos e o vereador Bruno 2, e o líder do governo também 2 para finalizar mais 6 minutos. Se precisar, mais outros vereadores da base fiel aqui também vão dar. De um modo geral, é isso. E aí a gente vai para o nosso, que é o nosso calo hoje, que é a roçada na cidade e limpeza urbana. A gente tem um novo processo que foi publicado hoje, um processo da limpeza urbana e ajardinamento da cidade. O processo ele traz novos equipamentos, que é a capina elétrica, a capina térmica, varredeira mecanizada, limpeza de ponto de ônibus com roçada no entorno, roçada manual com recolhimento de resíduos. Então, muitas vezes a gente roça, vereador Lazzarin, a via expressa e a empresa ela não recolhe os resíduos que tem lá, a garrafa, porque não está no contrato dela. Então, no novo contrato, a empresa tem que fazer o recolhimento desses resíduos também. A limpeza de ramais, postos de visita, boca de lobo, que é o caminhão, é um equipamento combinado, tá? Para verificação de tubulação. Então, o caminhão combinado com hidrojato, sugador e também inspetor. Então, esse caminhão também, a hora que vai fazer a inspeção na tubulação, vai ser filmado, fotografado e a gente em tempo, em online, em tempo real, a gente consegue acompanhar também o serviço, que era uma dificuldade desse contrato atual. Então, a gente não tinha controle desses equipamentos e desses serviços. Esse é um serviço novo na limpeza urbana. Controle e execução desse contrato, sistema operacional. Então, todo esse contrato, todos os equipamentos que vão fazer parte desse contrato, ele vai ter acompanhamento em tempo real dos serviços, onde as equipes estão realizando serviços. Então, nós vamos acompanhar em tempo real onde está sendo o serviço, onde estão os equipamentos, e vai ter gravação integral com os equipamentos, em tempo real, com imagens, com câmeras, com tudo. Então, a gente vai ter a possibilidade de acompanhar esses serviços de uma maneira mais eficiente. E aí, lembrando, né, a licitação do processo da roçada e limpeza urbana foi lançado hoje, então já está no início de abril, a gente abre o edital e a gente vai poder estar, já no mês de abril, talvez conhecendo já a nova empresa. Dados da iluminação... Dados da iluminação pública do ano 2025, foram 21.032 manutenções realizadas, foram 859 novos pontos de iluminação ampliados em 110 ruas e 27 bairros, foram realizadas 140 obras de iluminação em ruas, praças, escadarias, marginais, pontes e viaduto. E já tem programado para já início deste ano, mais 42 ruas que vão receber a ampliação do sistema de iluminação pública. Também, na iluminação pública, a gente trabalha com a PPP, a parceria público-privada da iluminação. É um processo que já está no Tribunal de Contas, de modernização de todo o sistema de iluminação pública
da cidade de Blumenau. Então, a concessionária que assumir a iluminação pública em 2 anos, ela vai ter que modernizar 100% da cidade, né? Então, 100% da cidade vai para LED, e a gente tem uma expectativa aí inicial de 50% da economia de energia. Também teremos nesse contrato um sistema integrado de segurança pública, né, que serão instalados na cidade 2.368 câmeras de segurança. Toda a unidade escolar, no perímetro da unidade escolar, na entrada da unidade escolar, vão ter câmeras com reconhecimento facial, com catraca, com sirene para divulgação de informações e também botão de pânico. Isso é um processo que já vem desde o ano passado, ele já está bem evoluído. Então, nos próximos dias também, a gente tendo o retorno do TCE, a gente deve já encaminhar para publicação esse processo. Todas as unidades de saúde também terão monitoramento, câmeras com reconhecimento facial. Vai ser feito o cercamento da cidade, então toda a cidade vai ser cercada por uma muralha digital. E também, nessas câmeras que vão fazer o cercamento da cidade, elas vão ter o reconhecimento das placas e dos veículos, além das praças e mais ruas com câmeras 360 graus, com alta definição, para o monitoramento da cidade como um todo. E aí, a gente também trabalha num canal de atendimento que facilite a população ela poder fazer uma reclamação. Esse painel ele já está à disposição para a Vila Itopava. As próximas secretarias são o SAMAI, depois vem o PROCON, e depois uma das próximas deve ser a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, as pessoas podem acessar o site da Prefeitura, ela vai poder bem claramente achar o serviço que ela quer solicitar para a Prefeitura, solicitar e vai dar o encaminhamento. O que é problema para nós hoje, né? Então, a gente recebe demanda de cada um de vocês, das redes sociais, da ouvidoria, por WhatsApp. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que a gente centralize todas essas informações para a gente ter um cronograma melhor para executar todos esses serviços. Muito obrigado, fico à disposição de todos. Ok. Nesse momento, o vereador que assim desejar, quiser se inscrever verbalmente, o vereador Adriano vai ser o último, verbalmente, para formular perguntas aos secretários de Serviços Urbanos, pelo tempo de até 1 minuto. Primeiro, o vereador Bruno. Vereador Bruno. Então, vamos lá. Tiro para o ímpar ali, vereador Gilson de Souza. Lembramos que o encaminhamento para o presidente da mesa. Secretário, por que lá atrás, quando a Procuradoria do Município já fez o apontamento das irregularidades que foram posteriormente confirmadas pelo TSE e já foi feito, por que já não foi feito de forma séria a adequação e o lançamento do edital novo corrigido? Muito pelo contrário, vocês esperaram até o dia 17 desta semana para fazer o cancelamento do pregão. Então, realmente, eu não consigo entender, porque lá atrás, quando houve o apontamento, já não tinha feito de forma rápida esse novo contrato. Ficaram esperando até agora, dia 17. Isso é complicado, porque eu vou te transmitir o sentimento da população, que a nossa cidade está abandonada, largada. É isso que as pessoas falam no dia a dia, falam para todos os vereadores, e isso é lamentável. E com relação a isso, desculpa, mas é culpa sua, é culpa do prefeito, esse abandono da cidade, é muito triste o que acontece. Quem está na rua sabe disso, os vereadores sabem disso, inclusive os vereadores da base sabem disso também, e nós precisamos de uma solução rápida para atender e para tirar esse sentimento que a população tem de abandono na nossa cidade. Vereador Gilson, eu sei que essa pergunta ela foi motivo também até talvez do outro requerimento para a gente estar aqui na Câmara de Vereadores respondendo. Justamente isso, porque levantou-se alguns questionamentos que naquela ocasião, quando eu estive aqui, e eu estava com documentos em mão, a gente esclareceu aquele documento. Para te falar a verdade, eu não me lembro mais dos detalhes dele, me lembro que teve essa situação e a gente esclareceu, até vou buscar essa informação, depois até mando para o senhor, tá? Mas se houve esse encaminhamento, é que houve entendimento que poderia ser encaminhado. Tanto é que
A discussão do Tribunal de Contas, ela ficou muito mais na questão da abrangência daquele contrato, dos quantitativos, do que qualquer outra restrição. Eu respondi porque, na última, você questionou o parecer da Progen, certo? Não, você questionou por que a gente continuou. Esse questionamento, eu já tinha respondido e foi motivo da minha outra vinda aqui na Câmara de Vereadores. Eu não me recordo qual foi o motivo, que houve um entendimento errado, a gente explicou aqui, até inclusive eu li, tá? Não, deixa eu... Só. Nós, nesse tempo, vereador, nós tivemos 2 reuniões com o Tribunal de Contas e estávamos na expectativa que fosse liberado esse processo. Então, a gente não teve, na verdade, porque se a gente fosse ter uma resposta do Tribunal de Contas, a gente estava esperando até hoje. Tanto é que a gente, na expectativa talvez de demorar um pouco, a gente já anteriormente começou a trabalhar no processo. Então, a gente já entrou na Secretaria em 2025, trabalhamos 6 meses, lançamos o processo que a gente acreditava e eu acredito ser o ideal para a Secretaria, né? E esperamos ali, lançou em julho, tinha uma expectativa lá em setembro, foi barrado, e aí ficamos esperando o Tribunal de Contas. Tá? Diante disso, já no final do ano, a gente começou a trabalhar no novo processo. E nesse período, não é porque a gente não quis cancelar o outro, é que o outro processo também demora para ser reformulado. Ok. Vereador Bruno I. Presidente, gostaria de saber do secretário, ele falou aqui sobre a responsabilidade do privado, né, do proprietário em relação às calçadas. É um fato, é responsabilidade do privado. Porém, sim, existe uma base legal, a lei fala que o Poder Executivo está autorizado a realizar, sem prévia notificação do proprietário, a limpeza de roçada de passeios públicos que se encontrem em estado precário, apresentando iminente risco à segurança dos transeuntes. Então, já que existe base legal, a gente sabe que, de forma geral, é responsabilidade do proprietário, por que não usar e resolver o problema e depois cobrar a conta desse proprietário? E a minha segunda pergunta, com relação ao monitoramento urbano automatizado, que ficou conhecido como carro caça-buraco, mas o contrato é muito mais abrangente do que isso, ele diz aqui na cláusula 5.1 que o serviço deve ocorrer em 100% do território urbano. Queria saber se está acontecendo em 100%, porque a gente recebeu vários vídeos que o carro não consegue acessar algumas ruas porque não tem patrola e ele não consegue subir, acaba derrapando. Então, se de fato o contrato está sendo respeitado e em 100% da cidade está sendo monitorado. Obrigado. Vereador Bruno, eu fico feliz que a pergunta do MAPS venha do senhor, porque nós já conversamos sobre isso e o vereador queria lançar um vídeo sobre o Mapser, fornecendo essa tecnologia para a manutenção da cidade. Então, eu fico muito feliz, eu sei que o senhor compartilha dessa tecnologia. Com relação ao mato, né, quem fiscaliza e quem notifica é a CEPLAN. Né? Então, tem um caminhamento, então notifica a primeira vez, tem a possibilidade de notificar pela segunda vez e assim por diante. Vai ser dado início nessa notificação, tá, vereador? E, inclusive, usando o Mapser. O Mapser, na verdade, não é o carro, né? É um sistema de gestão, coisa que a gente não tem na Secretaria, né? Então, hoje, a gente sabe que tem buraco na cidade, mas quantos são os buracos, qual é a quantidade, qual é o valor que a gente precisa pegar e qual é o valor que a gente precisa para regularizar isso? Mato, buraco, sinalização. Então, são quase 40 itens nessa situação. É um sistema de gestão. Eu sei que muito já se foi falado sobre a questão de o carro não subir em algumas ruas, mas o contrato em si, a empresa tem que fornecer o relatório, um monitoramento mensal da cidade. Então, se um lugar ela não consegue subir, ela tem que pegar lá, e ela tem isso, tem o cara que vai com a mochilinha nas costas, com a câmera e vai fazer o monitoramento. Tá? Então, está sendo respeitado, 100%. Tá? Os dados acabam sendo muito favoráveis para a gente, aí eu cito um exemplo aqui, e, na verdade, sim, né, é o valor por serviço, então não é por carro. O agente não adquiriu o carro, o servidor, o colaborador é da empresa, não é da prefeitura, então ele tem o tempo, ele pode parar onde é que ele quer, como ele quer, então se ele está no... O que ele tem que entregar? Ele tem que entregar, um mês ele tem que entregar o monitoramento 100% da cidade e ter os nossos relatórios. Lembrando que a gente tem esse relatório em tempo real,
né? Então, o valor é fixo, não tem valor por carro, como também bastante foi divulgado. Mas sim, tem funcionado. O primeiro serviço nosso foi de tapa-buraco no asfalto, que a gente começou a executar já nos primeiros dias. Os dados de fevereiro do tapa-buraco, a gente tinha uma média de 3 a 5 ruas atendidas por dia. Hoje, no mês de fevereiro, a gente já está em 8,1, 8 ruas por dia. Então, a gente consegue programar melhor o serviço, né? A gente chegou no passado, há um mês, a gente atender 53 buracos. Hoje a gente já está em 130 dia. Então, ela dá uma dinâmica diferente em todo o serviço, com o resultado. As ouvidorias de reclamação do tapa-buraco, vereador Marchetti, a gente tinha de 12 a 13 por dia. Hoje, quando tem, é em torno de 2, e na maioria a gente já pode responder para a ouvidoria no mesmo dia a programação quando vai passar o tapa-buraco na rua. Vereador Jean Volpato. Senhor presidente, minha pergunta para o secretário, eu quero um ensejo, aproveitar o ensejo em relação ao carro caça-buraco, aí, caça-problema. A gente tem recebido algumas denúncias de que após a patrola ir lá, após a máquina ir lá, aí depois que o carro caça-buraco chega até lá. Uma segunda questão é se ele avalia que a secretaria tem orçamento suficiente para dar conta ao desafio que ele tem na frente da secretaria. E uma terceira pergunta é se as equipes de roçagem, se as equipes de serviços urbanos, elas são suficientes para dar conta ao desafio que ele tem na secretaria. São essas perguntas. Vereador Jean, com relação às equipes, todos os nossos contratos, eles estão com os quantitativos defasados. Então, isso é uma realidade, dificulta a forma como a gente tem o contrato e como a gente quer prestar o serviço para a comunidade. Isso não podemos esconder de ninguém. Há uma dificuldade, de quantitativos, como eu citei aqui, a prainha, a margem direita, o calçadão, né? Tantas outras aí que acabam incorporando o nosso serviço de roçada e a gente não tendo quantitativo. Com relação ao carro passar depois que patrolou uma rua, isso vai acontecer inúmeras vezes. Naquela ocasião, e acho que até foi um vídeo que o senhor publicou, naquela ocasião a empresa estava aqui usando em Blumenau, se eu não me engano, 3 a 4 carros. Então, é claro que em algum momento, né, ela vai passar por alguma obra, alguma manutenção que tinha acabado de mal ser feita, né? Então, e não aconteceu uma vez, vai acontecer outras e assim por diante. Com relação ao orçamento, eu acho que é um equipamento e um monitoramento importante para nós. Porque hoje a gente tem mato na cidade toda. Qual é a quantidade de mato que tem na cidade? Qual é o buraco que tem na cidade, né? A plataforma agora vai fazer uma atualização do sistema que ele vai nos conseguir dar, vereador Jean, o diâmetro do buraco do asfalto e a profundidade. Então, daqui a pouco a gente vai até estar aqui podendo saber o material que vai naquele local. E ele nos traz muito mais eficiência nos nossos serviços. Então, sim, né, diante de todo esse trabalho, que é referente à Secretaria de Serviços Urbanos, né, daqui a uns 3, 4 meses, a gente consegue fazer uma avaliação no geral e saber o orçamento real que a Secretaria precisa. Vereador Bruno Cunha. Boa tarde, secretário Daniel. Quero aqui parabenizar também pela fala, deixar claro que votei para que viesse aqui. Acho muito importante que os secretários venham, façam um esclarecimento. E eu gostaria, presidente, de perguntar, na verdade, porque eu fui lá, conversei com o secretário, passei uma tarde, então eu sei alguns desses procedimentos, porque também acho que todos os vereadores têm essa possibilidade de entender e compreender melhor as ações da administração pública. O secretário está à disposição também para receber. E dentro dessa conversa, eu achei muito interessante esse procedimento que tem tomado de simplificar alguns processos com as empresas, porque realmente a gente sabe que na prática, quando se espera 2, 3 empresas, acaba demorando a atender a comunidade. Eu só gostaria de saber, né, se há uma previsão, eu sei que tem algumas questões administrativas aí, que às vezes são obstáculos, mas do funcionamento disso, porque eu acho que isso vai ser muito importante para que vários problemas que estão acontecendo na cidade possam ser resolvidos numa velocidade. Então, se há, né, alguma previsão de tempo para quando isso possa ser resolvido. Eu sei que tem processos administrativos, tem certas coisas que talvez fujam de controle, mas se há uma previsibilidade hoje da Secretaria, porque acho que vai ser um passo de desenvolvimento muito importante. Parabenizo a equipe por essa medida, porque acho que vai ajudar bastante a comunidade no dia a dia. Seria isso, presidente. Obrigado.
Vereador Bruno, o contrato da roçada, ela foi lançado hoje, foi publicado hoje, então ele já está nos trâmites legais do processo licitatório. O contrato da manutenção, então, ele já pronto, com toda a parte jurídica, TR e tudo mais. Então, nos próximos dias, a gente já envia para a CDAD para fazer dar início ao processo licitatório internamente. Tem o processo que também já está pronto, e aí está dependendo só da estruturação do TR e de toda a documentação jurídica, que é a da questão das praças, né, dos acessórios em praças, equipamentos em praça, também está pronto. O contrato dos equipamentos, para a gente resolver efetivamente os equipamentos para manutenção das vias, também está preparado, então só está dependendo da questão documental, TR e tudo isso que a legislação da licitação nos obriga a ter. Então, o contrato da licitação da roçada está publicado, o da manutenção urbana, das vias urbanas, ele já está pronto, então, nos próximos dias, e os outros dois que são principais também, eles só... é a questão documental aí para a gente já encaminhar. Então, eu acredito que no próximo 30 dias a gente vai ter bastante evolução com relação aos contratos da Secretaria de Serviços Urbanos. Escrita Cristiano Loureiro. Presidente, eu gostaria que o secretário respondesse como a prefeitura se organiza com relação à limpeza das praças e quando há reclamação da qualidade dos macadames, como que a prefeitura faz essa avaliação? Vereadora Cris, a gente tem um roteiro que passa, é o roteiro das praças, o roteiro da limpeza dos pontos de ônibus, mas em algumas ocasiões, vou citar um exemplo aí que a gente recebeu faz umas 2 semanas atrás, da limpeza dos pontos de ônibus no Tribes, né? A gente tinha mal passado por lá e já no dia seguinte, já novamente com lixo. Então, nessas demandas onde sai um pouco fora da curva, a gente tira do cronograma uma equipe já para atender essa demanda aí nessas situações. E a avaliação do macadame, secretário? Todo o empenho que a gente faz para o recebimento do material, a gente exige os testes. Então, em cada empenho, a gente tem os testes de granometria, índices físicos e compactação, né? Os índices que têm de acordo aí com legislação, com toda a parte da engenharia civil. Então, a gente teve uma situação que a gente mandou substituir o material, mas no mais, a gente sabe que tem reclamação algumas vezes, né? Mas às vezes a gente acaba patrolando uma rua, macadamizando, e também fica um pouco... a população chove, e aí a gente sabe como é que funciona todo esse processo, né? Com a palavra, vereador Ito, pelo tempo já tem 1 minuto. Presidente Diego, encaminhamento ao secretário. O secretário insiste em atribuir os problemas do orçamento, porém, a lei orçamentária de 2026, antigo governo ao qual também fazia parte. Além disso, há fortes indícios que o processo licitatório, vereador Diego, foi simplesmente copiado de outro município, mais especificamente de Indaial. Diante disso, fica o questionamento: trata-se de uma limitação orçamentária ou de falha de gestão, que não consegue apresentar os números de solicitar aumento do orçamento, talvez com medo de perder cargo, né? A desorganização e a falta de comunicação é a marca da gestão da secretaria. Não consegue comprar um caminhão, uma mangueira para um caminhão pipa, vereador Diego, R$400. Não consegue apresentar a necessidade de ampliação do orçamento do governo em 200 dias, não conseguiu organizar um processo licitatório. Pergunta, referente à denúncia carga oca, a empresa presta serviço ainda ao CEURB? 2025, orçamento, só para o senhor ter uma noção, ideia, vereador Diego, 11.375.000, orçamento de 2026, 11.617.000. Esse é meu questionamento ao secretário. Obrigado, vereador Ito.
Problemas do orçamento, vereador. Hoje, a expectativa do nosso contrato de roçada, o atual ele está em 18 milhões, ele já foi para 30, 32 milhões, claro que baixa um pouquinho, então já é superior ao que a gente tem. Assim vai acontecer também com o contrato da manutenção e os outros que a gente está implantando na secretaria, né? Então, sim, está sendo discutido o orçamento e com os novos contratos autorizados ele vai aumentar. Com relação ao processo licitatório de Indaial, eu vou te falar que eu desconheço essa informação, até porque a característica de Indaial é muito diferente da de Blumenau, né? Então, eu particularmente desconheço essa situação. O caminhão-pipa, sim, é um problema, né? É o caninho, só que o caninho já foi consertado pelo nosso pessoal lá umas 4 vezes, que a gente está sem manutenção, está no processo final também, tá? É outra situação de processo que chamaram a primeira empresa, foi desclassificada, e acho que está na terceira ou quarta empresa. Então, é um problema, a gente está aguardando a manutenção. O problema de perder cargo, vereador, eu não tenho problema nenhum, até porque a hora que eu achar que eu não estou mais entregando o que eu tenho que entregar, a nossa missão à frente da secretaria, ou daqui a pouco o prefeito não estiver mais contente, eu pego minhas malas e vou para casa, mas não vou para casa, porque eu tenho para onde ir. Eu tenho minha empresa, então eu não vou ficar desempregado. Então não é um medo. Tanto talvez até eu sou criticado porque eu podia estar fazendo muito mais politicagem na secretaria e não estou. A gente está tomando algumas decisões duras, né, mas para colocar a casa em ordem. Com relação à carga oca, vereador, não, a empresa não está mais fornecendo material, né, porque eu não me lembro mais o nome da empresa, mas acho que teve 2 empresas ali que foram solicitado afastamento, e a gente não só solicitou afastamento, mas encerrou o contrato com elas. Explica, não justifica. Vereador Alexandre Matias, por gentileza. Secretário, boa tarde. Agradecer a sua presença aqui na Câmara de Vereadores. E meu questionamento, presidente, é com relação ao Fundo Municipal das Calçadas. Nós tínhamos um valor considerável, até onde me chegou a informação, de mais ou menos 1.300.000 nesse fundo específico para manutenção e calçadas novas. Queria do secretário, se ele pudesse atualizar como é que está essa utilização desse fundo, porque a mobilidade, a acessibilidade sempre é um problema bastante considerável aqui na nossa cidade. A gente vê até equipamentos públicos que estão com dificuldade de ter a sua calçada da forma com que a população merece. Eu queria que o senhor pudesse explanar sobre isso. Vereador, o fundo da calçada, ela está sob a administração da Secretaria de Planejamento. As calçadas que a gente está executando, a gente faz com o nosso orçamento da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, a gente não tem poder de domínio sobre esse fundo hoje. Vereador Adriano Pereira, o último escrito hoje, o autor do requerimento, você quer também utilizar? Então, antes do vereador Pereira, vamos ouvir a vereadora Silmara Silva Miguel. Vou aumentar o saldo. Boa tarde, secretário. Bom tê-lo nessa casa. Eu tenho aqui, presidente, das muitas demandas que a gente recebe no gabinete. Eu gostaria de pontuar uma delas e gostaria que o secretário pudesse nos auxiliar nisso. Nós recebemos uma demanda, presidente, da APP da Escola Machado de Assis, que sofre muito com a questão de alagamento, sofre com algumas questões e alguns problemas ali na escola. Ela disse que tem um problema de drenagem, que quando chove enche o pátio e fica inviável para os alunos. Então, nós conversamos com o CEPLAN, fizemos todo o caminho com a Secretaria do CEPLAN, e eles identificaram que, de fato, o problema seria a manutenção, e eles encaminharam para Vossa Excelência o pedido de manutenção no final do ano passado. Eu gostaria de saber, secretário, qual é o prazo que vocês têm para poder efetivamente resolver a situação com a manutenção? Eu vi que o senhor colocou ali para nós alguns avanços que o senhor tem previsto para esse ano, e eu gostaria de saber se, com relação a essas manutenções,
a gente tem como dar uma resposta certeira para, por exemplo, essa escola e também as demais demandas que nós temos, de quanto tempo ainda a comunidade vai precisar aguardar ou quanto tempo isso pode ser efetivado? Essa seria a minha pergunta, até para que a gente possa responder isso para a comunidade, e eu agradeço a presença do senhor aqui na casa. Obrigado, vereadora. Essa situação específica, vereador, a nossa equipe já esteve lá, foi aberto ali, feito uma caixa ali na rua paralela à escola, tá? Foi até o pessoal da CEPLAN, acho que passado roubou alguma coisa, feito as limpezas necessárias, e aí naquela ocasião acabou até encontrando uma placa na tubulação, que inicialmente a gente teria que fazer a retirada, mas, segundo o engenheiro responsável da área, aquilo acabou sendo colocado ali pela velocidade da água. Então, se mantesse ali, era para cortar um pouco a velocidade, porque senão ela ia estourar muito lá para frente. Então, ali, na verdade, aquela drenagem, ela passa por baixo ali da escola, do Clube Ipiranga, e vai, acho que tem ali, onde é que na rua Rio de Janeiro, se eu não me engano o nome, é um problema ruim ali, cada chuva, porque alaga também. Então, ali, na verdade, não é algo específico, né? É a drenagem como um todo, né? Então, ela sai ali, vem, acho que lá da Gaita Zering, passa pela escola, vem ali pelo Clube Ipiranga, vem e acho que sai aqui no Colégio Adventista. Então, ali é um projeto muito maior de drenagem que teria que ser elaborado e executado. Vereador Adriano Pereira, autor do requerimento de convocação para suas considerações sobre o esclarecimento prestado pelo secretário. O senhor tem um tempo de 3 minutos. Agradecer a vinda do secretário aqui a esta casa. O secretário veio aqui no dia 21 de agosto de 2025, se eu não me engano, afirmou que dentro de 40 dias seria lançado o edital para a manutenção da cidade e tal. Hoje está fazendo 210 dias, que faltam 40 dias para isso ser resolvido. Isso mostra a eficiência da atual secretaria. Falta maquinário, falta pessoal, falta estrutura, a iluminação, o senhor falou de LED, tudo muito bonito, cheio de ruas que não tem um braço, uma lâmpada. Estou cansado de pedir várias indicações de ruas às escuras, onde vocês não conseguem colocar um braço, uma lâmpada, um poste. É uma vergonha o pessoal pagando a COSIP. Patrulhamento, macadamização, nem se fala. O bairro da Velha inteiro não tem uma patrola à disposição. A Vila Itopava, uma hora tem pneu, quando tem pneu não tem lâmina, quando tem lâmina não tem pneu. Roçada, nem vou falar, todo mundo sabe da situação do matagal no nosso município. A Vila, por exemplo, tem 2 roçadores para dar conta da Vila Itopava toda. O matagal toma conta da cidade. As calçadas vinha sendo feito um trabalho, até na hora, acho que o Rotos que comandava aquela pasta, e depois que ele saiu, parou a questão das calçadas. Fizeram caixaria, inclusive, lá na Tereza Marta Matos, está a caixaria feita, até agora não foi feito calçada. O terminal da Velha está toda esburacada a calçada pública. Na frente do terminal vocês não conseguem fazer a manutenção da calçada. Enfim, tapa-buracos, eu vou falar, conserto de tubulações, filtrações, que é o tema dos requerimentos, a manutenção da calçada, presidente. Olha lá, dona Edith, a situação que está o calçamento lá, a vergonha, estão lá agora tentando fazer um paliativo lá, por sinal, passei lá hoje, está sendo muito mal feito. Manutenção da ponte, tem que estar, as pontes precisar estar caindo, para botar o interditado, para depois de interditado, ver que não tem mais como passar nada pesado lá em cima, para daí lá conseguir arrumar as pontes. Praças, nem vou falar, podia falar da praça atrás do ambulatório geral da Velha. Enfim, o caça-buracos, pelo amor de Deus, né? Se fosse investir esse dinheiro que resolveram contratar esses caras e colocasse na secretaria para contratar, tudo isso aqui que está faltando, eu acho que seria muito bem aplicado os impostos dos contribuintes da nossa população. O secretário é um secretário que não me responde, não atende às minhas ligações, meu WhatsApp, tem secretários que respondem, tem aqueles que não respondem. O senhor também parece que não cumpre determinações judiciais, né? Tem ruas que foi feito lei para fazer manutenção, o senhor não atende. Falava com o procurador o Éder, que disse que já lhe autorizou a fazer a Reinaldo Gutz lá até o final, e o senhor não atende. Queria saber por que não está sendo feito. É lei fazer aquela rua, o senhor não cumpre lei. É um secretário que não cumpre lei. A gente não pede nada irregular. A gente pede coisas oficiais, coisas que estão na lei, coisas que são permitidas. Ruas que eram feitas, inclusive, em situações consolidadas, vocês pararam de fazer. O povo quer saber por que lá na final da Gervásio de Sena, porque isso, por aqui, aquilo. Várias ruas vocês abandonaram as manutenções. Ruas que já existem há 40, 50, 60 anos, coisa que eu tratei, inclusive, com o procurador. Disse ele que já resolveu com vossa pessoa e até agora não foi tomado providência nenhuma. Enfim, eu podia aqui ficar falando a tarde inteira do caos que se tornou a cidade. É o 2º ano do governo da gestão Egídio Maria, e infelizmente nunca se ouviu.
tantas reclamações. Nas redes sociais, e não é eu que estou falando, vocês podem ver até lá nas postagens do prefeito como o pessoal cai de pau lá, quando ele vai falar de chopp, de festa, disso, daquilo, até naquelas postagens bonitinhas dele, cai o pessoal de pau em cima porque não dá mais. O povo está cansado, nós estamos ficando cansados também, cansado da falta de gestão, cansado do abandono com os 35 bairros da nossa cidade, e essa página tem que ser virada. Para encerrar, presidente, eu faço uma sugestão, secretário. Pega a sua equipe, senta lá com o prefeito primeiro, leva essa sugestão para ele, e depois senta com a sua equipe, faça um grande mutirão nessa cidade, faça um mutirão, comece pelo bairro A, o bairro B, e vai fazendo um mutirão nessa cidade para pôr essa cidade em ordem, para pôr essa cidade em dia novamente. A cidade está, como falou outros vereadores aqui, está abandonada, está desleixada, está terrível. Cidade capim, cidade abandonada, cidade de buraco, cidade de tubulação entupida, desassoreamento, nem pude falar, não tem mais desassoreamento, não tem mais nada. Está feio, secretário. Eu sugiro que faça aí um grande mutirão da nossa cidade para virar essa página. A administração aliada e a sua secretaria também. Obrigado. Vereador. Ok. Oi, vereador. Bom, eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos na gestão passada e eu sei como algumas demandas eram encaminhadas e atendidas. Então, a gente está lá para fazer a coisa correta. Só para corrigir um dado que o senhor falou, eu tive aqui dia 21 de agosto e a licitação já tinha sido publicada. Então, eu não tinha prometido mais 45 dias. A iluminação pública que o senhor, e eu já sei qual o senhor se refere, que é uma lá na Vila Itopava, a rede da Celesc, ela passa pelo meio do mato, então fica difícil fazer a iluminação pública lá. A questão do mato, como eu já falei, o mato, grande parte dele é em terreno particular, inclusive teve 2 vídeos que o senhor gravou em terreno particular, até um muito engraçado atrás de um poste, e era um terreno particular, e aí quando a gente recebe essas informações também, a gente pede para notificar. Com relação às calçadas, e até pensei que ia ser levantado isso, mas tem uma calçada também ali no Bom Retiro que não foi feita ainda, e ali sim tem caixaria, tem tudo. O problema ali está naquela via que está ali por cima, que a gente vai ter que fazer um enroncamento, no qual já foi dada a ordem de serviço para proteção da via. Logo, na sequência, a gente então vai fazer a calçada. As pontes de madeira, a gente sim vai por uma programação e sempre vê aquela que está um pouco pior aí para ir fazendo essa manutenção e substituição. Não dá para fazer 10, 15 pontes no mesmo dia. A Renault do Guts, é até importante o senhor ter falado disso, porque sim, existe uma lei para manutenção, então, a lei da rua, ela diz que a rua tem 216 metros, a gente faz manutenção até na divisa com Indaial, que são 700 e poucos metros, e o que está mais feio, sim, é Indaial. Mas a lei da manutenção desta via, ela tem um parágrafo único que diz o seguinte: as obras e serviços a que se refere esta lei serão executadas pelo município mediante a convênio a ser celebrado entre este e o município de Indaial. Mas aqui também eu já quero te trazer uma boa notícia, vereador, que o senhor deve ter conhecimento dessa lei, que o vereador Jovino já marcou lá com o prefeito de Indaial, vai encaminhar esse termo de convênio para a gente, sim, fazer a manutenção daquela via. O mesmo aconteceu na Augusto Gró, que é lá da Nova Esperança, lá do vereador Gilson, também tinha uma dificuldade, bastante reclamação, mas é a mesma situação. Parte de todas aquelas ruas eram do município de Indaial, a gente fez um termo de convênio com Gaspar, e agora aquela comunidade, se trocar secretário, se trocar prefeito, diretor e questionar alguma situação daquela, vai ter documentado, então ninguém pode se negar a fazer a manutenção, então está documentado, aqueles que vão dar a ordem de serviço da manutenção estão seguros que estão fazendo de acordo com a lei. E aí, por fim, com relação ao MAPSER, que também partiu dessa casa do vereador Gilson, uma denúncia ao Ministério Público, no qual ele já nos respondeu que não viu irregularidade na contratação, ele custa para a Secretaria de Serviços Urbanos R$ 136 mil por mês.
Na minha opinião, é um valor muito pequeno para a gente poder administrar melhor, gerenciar melhor e gastar o dinheiro público de uma forma muito melhor dos 5 milhões de orçamento que a gente tem por mês. Era isso. Ok. Considerações finais referente a isso, vereador Adriano Pereira. O senhor tem mais 1 minuto, por gentileza. Eu acabei invertendo os tempos. Pode ser aqui. Se o referente ao... Não tem problema, presidente, fazer aqui no microfone central. Minhas considerações finais são de que o secretário veio aqui, enrolou bastante, falou que vai lançar isso, vai lançar aquilo, né? A gente já ouviu essa história antes. Tem alguns secretários vindo aqui mostrando belíssimos PowerPoints, apresentações aqui, enfim, e no final, lá na prática, lá no dia a dia da comunidade, não é isso que a gente vê. Aí o que eu quero é que justamente isso aconteça, né? Que lá na ponta, lá na comunidade, lá nos bairros, o povo veja as soluções acontecendo, o retorno dos seus impostos, que não é pouco que o povo paga, enfim, e as coisas acontecendo. Não a demora de meses para arrumar um buraco, de meses para arrumar um calçamento, de meses, mais de ano para conseguir uma roçada, de anos para conseguir um braço e uma lâmpada, e por aí vai, né? De anos sonhando que a patrola vai passar, né? Não dá. A situação que está, até os vereadores da base concordam, já vi vereadores da base aqui se queixando também, quando não tem coragem de vir aqui de público, mas falam nos bastidores, não dá. A reclamação, ele sabe, porque chega no gabinete dos 15 vereadores, eu não tenho dúvida, a problemática que está os bairros da nossa cidade. Inclusive, vereador que votou contra, você vinha aqui e fez, inclusive, pergunta. Não quis que Vossa Excelência viesse, mas veio aqui perguntar. Então, para ver que tem reclamações sim da população. Então, está aí. Eu acho que o secretário, da próxima vez que vir aqui, traga realmente respostas. Fico à disposição, vereador Adriano. Ok. Obrigado, vereador. Desculpa, vereador. Secretário Daniel Austin, demais vereadores, comunidade aqui presente, obrigado por ter vindo dar essa explicação. Só vou lhe fazer um adendo à sua colocação na minha resposta, secretário, quando o senhor falou que a secretaria não faz politicagem, mas foi através dos políticos que vocês entraram no cargo. Então, vocês têm que respeitar, sim, os políticos que estão aqui nessa Casa Legislativa. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Abraço. Cuida dos ursinhos, já. Presidente. Ouço pela ordem o vereador Flávio José Linhares. Presidente, considerando a urgência e relevância da matéria, com base no artigo 64, inciso 16 do nosso regimento interno, eu peço a conversão do regime de urgente para urgentíssimo do projeto de lei 9.438 de 2026. Considerando o requerimento apresentado pelo vereador, quanto ao projeto de lei 9.438, e com base no artigo 64, inciso 16 do artigo 176 do regimento interno, decreta a conversão do regime de urgência para trâmite urgentíssimo. A sequência será suspensa a presente reunião ordinária para emissão de pareceres pela Comissão de Constituição, pela Comissão Mista. Reunião suspensa.